Cara, tá tudo errado, né, Papa? E isso tudo é devido à falta de comando do departamento de futebol, ou então da diretoria do Flamengo, né? Podemos dizer assim, porque nós temos um presidente que escolhe o seu departamento de futebol e, cara, a gente vai pegando, né, algumas informações aqui, outras ali, vê a entrevista lá do Ayrton Lucas, né, falando que não concorda com a mudança do treinador, né? Também não entendi como é que ele tira um jogador que realmente, para fazer aquela função ali, não o que ele faz de melhor. A performance do Ayrton caiu bastante, porque como você tem um Bruno Henrique ali, você acaba aprendendo um pouco o jogador Ayrton Lucas para fazer a saída de três ali, não é a dele, né? Então ele tem que achar soluções para isso, né? Ele deu uma entrevista para o Galvão Bueno falando que ele jogaria conforme, caso fosse treinador do Flamengo, conforme as qualidades, as características dos seus atletas. Não é isso que ele tem feito no Flamengo, né? Por exemplo, o Bruno Henrique muito preso do lado esquerdo, ele poderia dar liberdade ao Bruno Henrique para flutuar, para abrir esse corredor lateral para o Ayrton Lucas, né? Então, o São Paulo ele também tem bastante parcelas de culpa. Antes eu achava que era pouco, hoje já acho bastante, porque ele precisa parar de ser cabeça dura e achar que ele vai fazer o trabalho que ele quer e ponto, né? Não que eu acho que os jogadores são coitadinhos, que não são também, tá? Mas, cara, ele coloca jogadores em posições onde esses jogadores não rendem, né? E até saiu hoje uma matéria boa da Raíssa Simplício falando sobre jogadores de defesa, né? Meio e defesa, que se sentem expostos com esse sistema de jogo. Isso é fato, né? Os jogadores do meio para frente não marcam. O time eu estava conversando com a Raíssa ainda agora, Deco. Raíssa e com o Mauro César. Eles estão nessa linha que você está falando aí. Exato, o time é totalmente exposto, Papa. A gente já viu que não há um encaixe, e todos já sabiam que no jogo contra o Palmeiras, o Flamengo jogou com esse meio campo, né, cara? Só Thiago Maia, o Gerson e o Vitor Hugo, né? O Gerson não se acha dentro de campo, né? O São Paulo já tentou colocá-lo mais à frente, um pouco mais recuado, pelo lado esquerdo. O Gerson não consegue jogar, não sei o que está vendo, né? Mas o time fica muito exposto e com a presença do Gerson, você pode reparar que o futebol do Vitor Hugo some também. O Vitor Hugo ontem não apareceu para a partida. E eu posso falar isso porque no jogo contra o Grêmio o Gerson não esteve em campo e o Vitor Hugo foi muito bem contra o Grêmio. Exatamente o que eu falei ontem. Então tem que ver isso, cara. Por que ele não tenta manter... A gente pedia, né, Julião? A gente pediu o Gerson, o Vitor Hugo no lugar do Gerson antes do jogo, lembra? A gente falou exatamente isso ontem. Deco, a gente pediu antes, Deco. A gente pediu antes. A gente falou exatamente isso ontem, Deco. Desculpa interromper, deixa o Deco concluir aí. Então, por que não tenta manter o mesmo time que ganhou do Grêmio muito bem, cara? Dá rodagem esse elenco da maneira que foi. Porra, tem que fazer toda hora modificação. Tudo bem, ontem não tinha Gabriel, Arrascaeta, mas, cara, todo mundo sabe que a qualidade desse elenco do Flamengo é o jogo associativo, é o jogo mais por dentro. Não esse jogo toda hora só de ponta, né? Então ele abre o time todo, aí joga a bola só nos ponteiros para eles decidirem, né? Ontem eu vi muitas críticas ao Luiz Araújo. Para mim, ele foi o melhor. Foi o melhor desses caras ontem. Mas ele sozinho não pode fazer. Vocês podem reparar que quando entra o Wesley, há uma companhia a ele começa a aparecer. Foi aí que ele chuta para aquela excelente defesa do Walter, começa a fazer umas outras jogadas, porque no primeiro tempo ele foi nulo, devido à não participação do Varela, né? Porque o Varela não é esse jogador de imposição ofensiva. Ele não vai ajudar o Luiz Araújo ali naquele lado. E o Cebolinha, cara, infelizmente não tem mais condições, entendeu? Ele já está há um ano lá, né? Também tentando fazer o jogo sozinho, porque o Ayrton Lucas não pode se apresentar à frente, porque ele tem que ficar ali fazendo a saída de três. E aí complica, cara. Ele não é esse super craque, nunca vai ser, né? Então, esse jogo só pelas pontas, com o time extremamente aberto, facilita o trabalho do rival, né? De qualquer time. O Cuiabá, que não é nada demais, tem um elenco limitado, mas com jogadores que jogam de maneira associativa, próximos um do outro. Experiente, né? Deram um baile no Flamengo ontem, porque o São Paulo é teimoso, cara. Entendeu? E aí, o que acaba acontecendo? Saiu o Pablo, que era o cara que ligava os jogadores ao São Paulo. Agora não tem mais isso. O São Paulo tem pouca conversa com os jogadores, não aceita escutar os jogadores. Vai morrer abraçado com esse sistema de jogo dele. E quem vai se ferrar é o torcedor do Flamengo. Essa classificação contra o Olímpia não vai ser nada fácil, muito pelo contrário. Todo mundo está esperando o pior, porque o São Paulo não dá o braço a torcer.
Ontem ele deveria ter colocado na conta dele também a péssima partida. Libertadores em risco, Deco. Lógico que está em risco. E ele só coloca a culpa nos jogadores, entendeu? Falar, não, porque os jogadores com a cabeça lá... Eu já não estou mais vendo isso. Estou vendo o Flamengo só com uma filosofia de trabalho, um sistema de jogo, não tem variação. E, pô, ele não dá o braço a torcer que aquela porcaria desse sistema de jogo posicional, jogando só com ponteiros, sem jogadas pelo meio, não vai surtir efeito. E outra, né? A gente sabe que a nossa característica é de jogadores de meio. Quando você não tem Arrascaeta e Everton Ribeiro, quem vai fazer aquilo ali? O Gerson não é esse jogador, cara. O Gerson não é. Eu e Júlio, Papa, cansamos de falar sobre isso. Que ele é um bom coadjuvante. Só joga a bola quando tem alguém ao lado dele. Porra, não entendeu? Nunca ser protagonista. Não vai ser, cara. Cadê a diretoria para ter apresentado um jogador para a torcida do Flamengo, cara? Cadê o dinheiro do Matheus França? Venderam o Matheus França. Cadê o dinheiro do Matheus França? Vão esperar o quê? No final do ano para contratar? Depois que a gente foi eliminado na Libertadores e não tiver a oportunidade de ver o nosso time... Esse dinheiro vai sumir, né, Deco? Esse dinheiro sempre some. Depois não tem dinheiro para contratar. Ver o nosso time não estando numa final de Libertadores, no Maracanã, vendo o outro rival lá, cara. Porra, é uma brincadeira o que esses caras estão fazendo. Culpa total da diretoria. Cadê a diretoria para pegar o São Paulo e conversar? São Paulo, olha só, não está dando certo assim não, amigo. Você vai ter que rever isso aí. Né? Esse sistema de jogo. Tem que chamar a atenção do cara, irmão. Porque senão a gente está fadado ao fracasso. Ô, Deco, sabe o que eu acho engraçado? Bom dia, Gabriel, Deco, pessoal do chat aí, todo mundo que está ao vivo em todos os canais. Eu vejo muita gente falando, dirigente não tem que se meter de futebol. Porra, eu acho isso um absurdo. Então, o dirigente tem a obrigação de entender futebol. Olha só, vamos por parte. Eu concordo com a oratória do Deco, dizendo que o São Paulo começa a ter muita culpa, tem muita culpa, sim. Né? Quando contrataram o São Paulo, foi justamente para dar uma chacoalhada em muito jogo, uma coisa, outra coisa. E muito jogador que está ali confortável, na zona de conforto, até sendo redundante. O problema é que o São Paulo ele se colocou numa situação em que novamente os jogadores estão se sentindo desconfortáveis e pegam essa oratória de que eles escolhem jogos, que de fato é uma grande verdade, e parabéns à diretoria do Flamengo. Se a gente tinha sempre uma rota de colisão entre, muitas vezes, o elenco e o atual comandante, ou com o Paulo Souza, ou com o Vitor Pereira, ou em alguns momentos com o Renato Gaúcho, com o próprio Dorival Júnior, dessa vez eles conseguiram, parabéns, 100% de êxito. O treinador está perdido, o elenco escolhe jogo e o torcedor é que sofre. Essa é a grande realidade. O treinador não se ajuda, o elenco é mimado, escolhem jogos e quem está sofrendo é o torcedor. Ô, Júlio, e não temos esse elenco qualificado, todos que todo mundo pensa. A gente não tem um meio de criação, cara. Ontem exatamente. Eu vou deixar claro. Sobre o Ayrton Lucas, sempre soubemos que ele é um jogador que ele só ataca. O Ayrton Lucas sempre foi pontuado por nós a sua dificuldade na defesa. O Gerson. Alô, Larcão? O Gerson não é mais coringa. O Gerson é meia esquerda e só. O Gerson não é volante, o Gerson não é meia de ligação. E o Sampaoli vai morrer abraçado com a sua teimosia. Com sua teimosia. O Flamengo tem muitas lacunas que precisam ser preenchidas. Não fiquem comprando ideia. Torcedor do Flamengo, não fiquem comprando ideia de pessoas que dizem que querem o bem do Flamengo, que só querem o mal, que tem jornalista da imprensa bairrista marrom, que fica falando, eu não consigo entender o torcedor do Flamengo. O elenco é bom até a página 2. O Flamengo tem muitas carências, sim. Eu estou convencido que o Sampaoli preservou o Ayrton Lucas, cara. Não é possível, amigo. Não é possível. Eu estou convencido, Gabriel, convencido, tá? Houve algum erro aí que caiu os dois. Eu estou convencido... Deu bug no StreamYard, hein? Porque nós somos moderadores, eu e o Papa. Caiu nos dois. Então, caíram os dois. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou tentando... Eu não estou convencido que o Sampaoli tirou o Ayrton Lucas porque foi questões táticas. Se ele fez isso, ele, sinceramente, não tem nenhum tipo de leitura de jogo. Se ele quis preservar o lateral, que estava vindo de lesão, não foi tão bem contra o Olímpia, já não teve o Felipe Luiz contra o Olímpia, não teve o Felipe Luiz contra o Cuiabá e não quis correr o risco de perder para o confronto de quinta no Defensor del Chaco, beleza. Mesmo assim, não tinha o Léo Pereira, não tinha o Felipe Luiz. Pô, meu irmão, tu improvisa o Varela na esquerda.
e bota o Wesley na direita. Mas não bota o Thiago Maia, que é um cara de contenção ali, que estava segurando a onda com o Vitor Hugo e Gerson, que não marcava ninguém. Aí você bota o Alan, que também não está 100%, não está adaptado, sozinho para marcar, que também não jogou nada, o Alan. Não marcou o alambrado. O único Alan que eu vi ontem foi o alambrado do estádio, jogou nada. Então, seu Sampaoli tem muita culpa no cartório. Os jogadores têm muita culpa no cartório. Quem não tem culpa é o torcedor. A gente está sofrendo vendo essa baba aí. Os caras escolhem jogos, mas o treinador também perde jogo. E ontem, esse jogo pode botar na conta do Sampaoli também. Também. Está desprotegido porque não tem um cara que faz o elo com o elenco. É vaidoso. Ah, mas o cara não fala muito. Porra, então contrata um cara que fala com o elenco. Ah, é o jeito dele. Caguei. Então ele muda, porra. Ele vai lá e fala com o elenco. Ele fala com o Pedro, ele fala com o Gabigol. Muda, porra. Muda. Tem que mudar para um lado positivo. Ah, o cara não tem que falar com o elenco. Não tem o cacete. O elenco é mimado. É mimado. Mas você precisa ter um diálogo. Aí você não vai ter um diálogo com o elenco, tu não vai escutar o teu jogador. Como é que tu tira o Ayrton Lucas e bota o Thiago Maia improvisado para a esquerda? Ah, porque ele é canhoto. E aí? Bota um lateral de ofício. Se tinha o Mateuzinho ali, o Edson bota o Mateuzinho, que é mais agudo. O Mateuzinho estava no banco, então, bota o Mateuzinho, que também ataca. Porra, aí tu bota o Thiago Maia, desprotege um volante. O Gerson não marca ninguém, filho. Se minha filha de 8 anos jogar, o Gerson não consegue marcar ela. Tá jogando nada, tá jogando com o nome, tá jogando peteca, é banco, porra. E é o único que não sai no time. O Sampaoli tem muita razão em algumas coisas, mas ele perde todas as situações quando ele faz essa cagada que ele faz no Flamengo. Ele está fazendo com que o elenco, o elenco também o desprestigie. É simples. Eles escolhem jogos, mas eles perdem jogos junto com o treinador. Parabéns à diretoria que conseguiu 100% de êxito na sua cagada. O problema agora não é mais o treinador. O problema é o treinador, o elenco e a direção. Parabéns. Vão botar o ano do Flamengo em risco. Ah, vocês são muito extremistas. Vocês são muito 880. Não é não, xará. Deixa os caras lá falando, Gabriel. Deixa os antes preocupados. Eu estou preocupado com o Flamengo. O Flamengo viu meu post no Twitter? Viu meu post no Twitter? Meu post no Twitter. Tô pouco me lixando porque vão pensar. Também. Twitter é rei do ódio. Falei aí, ficaram dando moral para perfil de barrigadas, quando eu falei que não ia estancar a crise, não ia estancar a ferida, mandar só o preparador físico embora, Deco. Eu coloquei isso, que era uma fonte ligada ao jogador que me passou. E aí, o que aconteceu? Estancou, Deco? Nada. Estancou nada. Fala pra mim, estancou? O Barrigada me postou lá. Estancou? Estancou nada, irmão. Estancou nada. O Flamengo tá uma bagunça, cara. E a direção não protege o treinador e não protege o elenco. E o que acontece? O Flamengo e o elenco estão em rota de colisão. E aí, quando o Flamengo joga bem, e aí eu até vou fazer a minha culpa, não é mérito do Sampaoli. Quando joga mal, é demérito. Sabe por que acontece isso? Porque você não vê no Sampaoli uma mudança tática absurda. Eu via, mas hoje eu vejo muito mais um time horroroso do Vitor Pereira, e vou passar a bola para você, Gabriel Deco, e que qualquer um faria alguma melhoria, do que, sinceramente, o Sampaoli tem lá as suas marcas, os seus sinais no elenco do Flamengo, no time do Flamengo. O Flamengo hoje parece que tem jogo que é muito mais pela vaidade própria do jogador, pela importância da partida, pela relevância da competição, e é muito mais importante você ficar 3 jogos de um título, como é a Copa do Brasil, e 6 jogos da Libertadores, do que jogar 20 rodadas ainda no Brasileiro. É claro que eles escolhem jogos, mas quando eles escolhem, mesmo assim o treinador vai lá e faz cagada. Então, cara, tem que parar tudo. Tem que chegar hoje lá, fazer uma reunião e falar, vocês estão de sacanagem. O que vocês estão pensando? E é preocupante, irmão. Eu estou preocupado demais para quinta-feira. Muito preocupado. Cara, então, Deco, falar um pouquinho agora também aqui. O meu pai me mandou um áudio hoje, né? Tem vários superchats pra gente ler aí, mas o meu pai mandou um áudio hoje cedo, que eu acho importante reproduzir pra galera. Meu pai achando que pra eu tomar cuidado, que eu ia infartar, né? Vamos ouvir. Fala, Gabriel. Bom dia, tudo bem? Te liguei. Deve estar trabalhando aí. Cara, tu tá muito nervoso, meu irmão. Fica calmo, cara. Tem um ataque cardíaco aí, cara. É o seguinte, o Flamengo vai ganhar, vai perder, é isso aí mesmo. Ontem, por exemplo, era outro time, completamente diferente. Entendeu? É isso aí mesmo. O time do Flamengo não é tão bom como as pessoas falam, como a imprensa fica falando, não. O time do Flamengo é um time caro, que os caras encontraram a teta, né? Todo mundo ganha muito dinheiro no Flamengo, né?
Mas não é essas coisas não, cara, entendeu? Qualquer reserva no Flamengo tá ganhando um porrão e os caras não são essas coisas do outro mundo, não. Tanto é que você vê, o garoto lá, o Wesley, entrou, entendeu? Já tomou a posição de todo mundo, entendeu? E o cara que é lateral da seleção uruguaia tá no banquinho para ele, cara, entendeu? Então não é essas coisas, não. O Arrascaeta é diferenciado, mas também não vai resolver toda a partida, não. Entendeu? E tu vê que quando ele sai, já acabou, né? Everton Ribeiro sai, acabou, amigo. Não tem quem substitua. Então não é essas coisas, não, cara. Então, meu pai falando aí, Deco, que o Flamengo, Tá certo. o time reserva do Flamengo é superestimado, supervalorizado, ganha demais e que não são bons jogadores, não. O Flamengo contratou jogadores ganhando um porrão de dinheiro, mas que não são isso tudo e que não representam, né, não substituem bem o time titular. E que o Flamengo é totalmente dependente do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Tem uma coisa que seu pai falou que foi perfeito. O Flamengo é um elenco caro. Não é um elenco de qualidade, são jogadores caros. Essa diretoria do Flamengo negocia muito mal, né? Muito mal. Contrata jogadores que são por 4, 5 milhões, contrata por 10, 11, até 16, que é o caso do Everton Cebolinha, né? Aí a gente não teve dinheiro para contratar, entre aspas, não sei se tem ou não tem, o De La Cruz, pagar a multa dele de 16 milhões de euros, né, cara? Então é inacreditável. E aí não tem um elenco de qualidade, tem um elenco caro, como ele falou, né? Meu pai que é técnico de futsal há 30 anos, né? Técnico de futebol de salão há 30 anos. Eu acho que ele entende um pouquinho, né, Deco? Não, ele falou muito bem a relação do valor, principalmente isso aí me chamou a atenção. É um elenco caro. Caro não quer dizer bom. Isso é indiscutível, cara. Isso é indiscutível. Os caras... não, porque contratamos por 8, 9 milhões esse jogador, 8, 9 milhões aquele... Mas não quer dizer que 50 vai... milhões o Luiz Araújo, que ontem até foi o melhor, né? Ontem foi o melhor, sim, o Luiz Araújo em campo. Sim, né? Sim. Foi caríssimo, 50 milhões de reais o Luiz Araújo. Quem era Luiz Araújo antes de vir pro Flamengo, entendeu? Você pode contratar o Luiz Araújo por 5, 6. O Everton Cebolinha é isso também, cara. O Everton foi 16. Você concorda? Quem 16 era milhões e meio. Quem é o Luiz Araújo antes do Flamengo? Respondam para mim. Quem era o Luiz Araújo? Mas o Luiz Araújo, assim, tipo, não defendendo, tá? Eu acho caro, sim. Mas ele está chegando agora, entendeu? Então eu prefiro aguardar mais um tempo para saber. Não, mas eu não estou falando mal, não, Diego. Eu estou falando da questão dos valores altos, entendeu? Não, é porque o seguinte, é ter o melhor em campo mesmo. Pela posição que ele atua, ele foi muito bem no São Paulo quando começou. Eu acho que o preço por ele não foi caro. O cara foi pagar isso no Cebola. Eu também acho. Eu acho que o preço dele ali tá tranquilo para a realidade. Eu acho que uns 7 milhões estaria justo. Podia ter pago 6,5, 7 milhões. Pagou 8,9, né? Exatamente, mas 16 no Cebola, cara, isso é brincadeira, né, cara? 16,5, Deco. Caralho. Então, assim, tá tudo errado, irmão, tudo errado. A gente falou sobre isso, quer dizer, eu vou falar por mim, tá? Se vocês quiserem confirmar, eu não teria pago, eu sei que o Júlio é amigo do Marcão e tal, e ele sabe separar as coisas, mas não teria nunca ter pago 15 milhões no Gerson. Para mim, depois daquele problema com o Gui Dozier, que o Gui Dozier cobrou dele mais intensidade na marcação, falava, cara, pô, se na França ele está fazendo isso, o que vocês acham que pode acontecer no Flamengo, gente? Ele vai chegar aqui e não vai jogar com intensidade. É o que todo mundo está vendo. Aí o Flamengo pagou no total 15 milhões de euros, né? Mais quase do que 18 milhões de euros, cara. Quase 18. O Flamengo tinha um crédito de 6 e pouco com o Olympique, né? Foi amortizado, acabou. 6 milhões e meio de euros. Aí tem que pagar, cara. Enfim, cara. Cara, então... o que acontece com o Flamengo é o seguinte, em relação ao Gerson, eu sei que isso aí conta muito, né? São 4 anos atrás, quando o Flamengo teve aquele ano mágico de 2019. Então, os jogadores experientes estão mais experientes, para não falar velho, né? Pega mal. Os jogadores experientes estão mais experientes e os mais jovens não estão tão jovens assim. O esquema tático de 2019 ele favorecia essa nomenclatura de que o Gerson é o Coringa. Quantas vezes a gente viu o Gerson com o Jorge Jesus atuando numa posição tão avançada assim? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Porque o Gerson jogava ou com o Everton Ribeiro ou com o Arrascaeta. Ele nunca foi o homem central do Jorge Jesus. Eu desafio vocês, se tiver, teve 1, 2, 3 jogos, no máximo. O Gerson jogando como meia armador do Jorge Jesus. Sem o Everton Ribeiro do lado e sem o Arrascaeta do lado. Ou até mesmo sem o Renier, que às vezes fazia aquela função de meio atacante. Ele nunca foi o cara de decidir. Ele foi no Fluminense, na base. Quando ele jogava com a 10 do Fluminense em Xerém. Logo depois ele começou a ser recuado.
E o próprio Marcão, em entrevista pra gente, pro Deco, pra mim, aqui no Tropa, em estúdio, disse que o treinador da Fiorentina o encontrou uma posição um pouco mais recuada. Só que o Gerson está 4 anos mais experiente, não tem a mesma pegada física, e hoje ele é meia esquerda, ponto. Ele não é meia armador, não é volante, não é cabeça de área. Ele só joga, e joga bem, muitas vezes, né? Às vezes não vai tão bem. Tanto que, reparem, quando o Arrasca entra contra o Atlético Mineiro, o Gerson melhora um pouco, porque o primeiro dele foi pífio contra o Atlético Mineiro. Ele até dá uma boa bola pro Gabigol no início do jogo, é verdade. Mas depois ele sumiu. Quando o Arrascaeta entra, ele consegue fazer o seu coadjuvante ficar muito mais notório. O Gerson nunca foi protagonista e nunca será. O Gerson é um muito bom coadjuvante, quando bem escalado e quando está com vontade de jogar. Ponto. No Jorge Jesus ele deu certo, porque todos esses 4 jogadores, Everton, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, eram 4 anos mais jovens. É um ciclo de Copa do Mundo. E fazia uma pressão em que a bola chegava mastigado. E ele, com uma qualidade técnica que tem, que é óbvio, fazia um trabalho muito mais tranquilo do que se tivesse que combater o time adversário. Simples. E tinha o Ilharão, que segurava a onda ali por trás dele. Então, meus amigos, o Gerson hoje não é aquele cara de 19, porque o esquema tático também não o favorece, e não é mais coringa. Quem diz que ele é coringa, ele não é mais. Ele é meia esquerda. Ponto. É minha opinião. E ele está matando o time do Flamengo. E o Sampaoli adora ele desde a época do Olympique de Marseille. Mas qual era a posição que jogava lá, Deco, na França? Meia esquerda. Não jogava de volante, encostava no atacante, junto com um meia armador. Ponto. Ponto. Então essa é a posição do Gerson. Ele tem que brigar a posição com a Arrasca. Sabe quando que ele vai barrar o Arrasca? Nunca. Ele não tem características do Arrascaeta. O Gerson hoje é um jogador que não tem função no Flamengo. Ele não é o primeiro homem, ele não é o segundo homem, ele é terceiro homem quando ele quer. E tem que jogar com meia do lado dele. Ponto. Jogar com extremos, com o Gerson sendo um homem de armação, é loucura. Ele não dá intensidade, ele não arma jogada, ele não encosta nos pontas, o esquema de posicional está manjado, e pode ser Everton Cebolinha, pode ser Bruno Henrique, é uma lástima você colocar o Bruno Henrique só pelo lado esquerdo. É um absurdo você é um cara com potencial, forte fisicamente, bom no cabeceio, sucateado, escanteado pelo lado esquerdo. E ele teve isso, cara, contra o Olímpia, porra! O Olímpia, ele fez isso, ele acertou, o time melhorou no segundo tempo. Ele foi lá e fez um gol de cabeça. Aí ele vai, começa com o Cebola, tira o Cebolinha e bota o Bruno Henrique de atacante pelo lado esquerdo, Gabriel. De ponta esquerda, não de atacante. É surreal, porra. É surreal, é teimoso.